Boa noite, novamente estamos aqui no estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje com a temática disfunções sexuais e que faz parte do capítulo 2 do livro. Como sempre já dissemos aqui, separamos apenas alguns tópicos do tema, recomendamos muito a leitura de toda a obra. Então essa obra que na literatura espírita nós temos poucos títulos que trabalham exatamente das questões sexuais à luz da doutrina espírita, indicamos essa que temos estudado aqui nos últimos meses. Lembrando que estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube e vamos para uma rápida introdução com um comentário breve de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É um pequeno trecho extraído do capítulo 14, versículo 10, do livro O Evangelho de João, comentado por Emmanuel. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Então vamos aqui fazer alguns apontamentos para preparar a introdução do nosso estudo. Então, Emmanuel nos remetendo às reflexões importantes, habitualmente de uma forma bem imperativa, ao mesmo tempo motivadora, ele nos diz: saibamos, aprendamos a buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida. Emmanuel se refere a um aspecto que abrange as relações humanas, abrange o entendimento e a compreensão que nós temos dos acontecimentos e dos fatos que nos envolvem no dia a dia. Aprendamos a buscar, por trás dessas ocorrências, a presença das leis divinas, o entendimento espiritual das situações. Por isso ele acrescenta: trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. E, de fato, estamos ainda inseridos no mundo de provas e expiações. E a presença atuante e ampla é dos desequilíbrios, é das problemáticas resultantes do nível espiritual da maioria que compõe a vida humana, aonde os aspectos conflitivos com as leis divinas são geradoras dos quadros de sombra, de ausência de luz. Mas é exatamente nesse quadro que nós somos chamados à construção do bem. E para que isso se efetive da forma mais exitosa possível, é muito importante, como ele nos diz no início do parágrafo, que estejamos atentos em buscar a compreensão, o pensamento divino em todas as situações que nos envolvem a vida na Terra. Então vamos para o tema que está apenas iniciando hoje, disfunções sexuais. Esse tema terá uma continuação no nosso próximo estudo. Vivendo numa sociedade erotizada, onde o sexo passou a ser primazia, e o fato de ter ou não
orgasmos, é uma preocupação cada vez mais acentuada as disfunções sexuais como impotência, frigidez, vaginismo, têm paradoxalmente aumentado. Quais as razões psíquicas e espirituais destes fenômenos? Então, essa é a abertura do tópico no livro e nos remete aqui primeiro ao entendimento do que caracteriza essas disfunções sexuais. Aqui especificada como, por exemplo, a impotência, a frigidez, o vaginismo, e que, quando é usada aqui a terminologia paradoxalmente, tem aumentado. Por que paradoxalmente? Paradoxalmente aqui é colocado no sentido de forma absurda ou de forma conflitiva, porque, na verdade, como o texto nos faz refletir, o excesso de erotização, de busca do prazer na área sexual, de forma desequilibrada, a princípio poderia-se deduzir que acarretasse a intensificação, o usufruto das energias associadas ao sexo. Mas não. O que tem se percebido cada vez mais é o aumento das disfunções sexuais provenientes justamente desse excesso de erotização. Vamos ver aqui, contextualizado, as explicações melhores que o livro nos traz. Intimamente, o espírito sabe o que está fazendo das próprias forças genésicas. Ele sabe no âmago da consciência, na parte mais profunda da consciência, a exata dimensão de estar promovendo a sua saúde ou desenvolvendo graves enfermidades na alma. Vamos começar a entender aqui as deduções que o livro nos leva a refletir. A questão é que esse excesso de busca do prazer sexual, conflitivo com as leis divinas, cuja base maior é a lei do amor, faz com que, na consciência do espírito, em termos mais íntimos, ele percebe que está agindo de uma forma contrária a essas leis. E, como consequência, o surgimento de graves enfermidades, inclusive as disfunções sexuais, como essas que foram citadas antes. Então, elas emergem do íntimo da criatura como uma forma de querer impor limites e chamar a reflexão do uso indevido que possa se estar dando a essas energias. Isso faz com que o espírito acione por mecanismos íntimos, subconscientes, desequilíbrios que alcançam o consciente e as ações fisiológicas, levando ao que se chama de disfunção sexual. Então, aqui novamente nós nos topamos com as consequências
de termos nos afastado das leis divinas. No caso, o surgimento dessas disfunções tem raízes, quer no comportamento atual que estejamos exercendo, quer como resíduos do nosso passado delituoso, que se estende também a outras vidas. Se na encarnação atual nós estabelecemos uma ética de comportamento ajustada com o Evangelho do Cristo, com as leis divinas, e surgem doenças e desequilíbrios que não têm por causa a vida atual, aí deveremos procurar entender que podemos estar sendo cobrados em termos de consciência os juros do nosso passado. É óbvio que os fatores fisiológicos também devem ser considerados. Entretanto, a força genésica bem equilibrada, respeitada em sua dimensão de amor e extensão de sublimidade para a vida, oferece ao homem e à mulher a plena realização de suas atividades sexuais quando em sintonia excelsa com a lei do amor. Então, é claro que tem que se levar em conta os fatores fisiológicos, às vezes decorrentes de determinados acidentes ou infecções, mas que o estabelecimento de um critério de equilíbrio das energias sexuais, aonde o respeito, a presença do amor, da responsabilidade no uso da sexualidade, normalmente se traduz em realização plena dessas atividades ao longo da vida da criatura humana, da sua encarnação. Essas disfunções ocorrem porque o espírito, em essência, está focado mais no prazer do que no sentimento. O sentimento não é uma energia vaga e abstrata. Ele causa, por meio de processos íntimos de conexão com as forças neurológicas do corpo, e dinamizam a saúde. Então, de forma geral, podemos definir que por trás dessas disfunções está um excesso de direcionamento ao prazer sem o equilíbrio pautado no sentimento. E aqui é destacado para nós que o sentimento não é uma energia vaga e abstrata. Ele tem repercussões nas conexões neurológicas, como consequência na saúde do corpo físico. É a isso que nós vamos sendo aqui paulatinamente chamados à responsabilidade sobre como percebemos e utilizamos da nossa sexualidade, das energias genésicas emprestadas pelas leis divinas para utilizarmos com equilíbrio, com honestidade, com responsabilidade e, sobretudo, pautadas pelo sentimento do amor.
é vital nos concentrarmos em uma saúde espiritual com vistas ao aprimoramento emocional, mental e moral do espírito. Isso oferece a todo o sistema reprodutivo uma conexão direta com as forças genésicas da existência. Então, a profilaxia, a terapia preventiva ou não em relação a essas disfunções, é o critério do aprimoramento emocional, mental e moral do espírito. A harmonia com as leis divinas. Porque isso, bem realizado, vai estabelecer uma ligação, uma conexão propiciadora de saúde e de harmonia nas forças genésicas da nossa existência. O homem e a mulher, canalizando bem as suas vontades e expectativas, encontrarão seguramente, por meio das manifestações do afeto sincero, a plena realização das funções sexuais, que não serão vistas agora sob um prisma reducionista da copulação. Vamos analisar com um pouco mais de atenção essas últimas expressões colocadas aqui para nós. Então, o texto nos leva a deduzir que, ao utilizar das energias genésicas, tendo por estrutura o afeto sincero, haverá, evidentemente, como consequência, no equilíbrio das funções sexuais, que não poderão de maneira nenhuma ser vistas apenas, quando aqui é colocado prisma reducionista da copulação, é o sinônimo de vistas apenas como mero ato sexual, que, por exemplo, é presente deste modo em determinados reinos animais, ou na maioria deles, aonde a consciência de espírito que na criatura humana se desenvolve não estão. Então, o ser humano, ele não pode utilizar-se do sexo como seria um animal. Quando ele tenta agir desse modo, ele aciona mecanismos das leis divinas dentro de si que acarretarão o surgimento de dificuldades, de doenças, de disfunções sexuais, como nós estamos estudando aqui. É evidente que, às vezes, o resultado desse mau uso pode não trazer um fruto amargo já na presente encarnação, mas surgirá mais adiante para o espírito. Qualquer utilização abusiva leva a um estado de escassez depois. É preciso considerar cada caso em sua dimensão. Mas devemos dizer que, de maneira alguma, a utilização de medicamentos para estimulação sexual significa a felicidade sexual. Aqui é feito uma menção, sobretudo, à disfunção eréctil no homem.
quando é feita a referência de que não basta, não será a utilização de medicamentos para a estimulação sexual que vai significar a felicidade sexual. A presença do elemento sentimento, afeto nas relações íntimas do ser humano tem um impacto muito grande sobre a qualidade de prazer que ele vivencia no ato sexual. Que, como dissemos, é muito diferente do que ocorreria ou do que ocorre entre os animais. E quando, na tentativa apenas material de subtrair a problemática que surge com o uso de medicamentos, isso não redundará na qualificação da vivência da sexualidade. Isso é fruto de uma cultura hedonista focada ainda apenas no prazer que as criaturas ansiosamente procuram, mas que não conseguem encontrar, mesmo com o uso abusivo de todos os medicamentos criados pelo homem. Então, há uma cultura hedonista predominante na sociedade materialista que nos encontramos. Cultura hedonista é aquela cultura voltada, sobretudo ou profundamente, para o prazer, para a satisfação física. Esse aspecto focado e que faz parte do quadro de ansiedade de muitas pessoas identificadas com materialismo, mesmo que utilizem medicamentos até de uma forma abusiva, não lhes propiciará os verdadeiros estados de êxtase ou de satisfação sexual dos relacionamentos aonde a qualificação do afeto verdadeiro e recíproco propicia um elemento que não é encontrado nas relações puramente fisiológicas. Então, essa temática irá se desdobrar no nosso próximo encontro. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo.